Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva, temos aqui com a gente André Merino. Diga o seu alô, André. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com os meus amigos para gravar um podcast, compartilhar conteúdo, e temos aí um convidado sensacional. Estou ansioso por esse bate-papo. E também com a gente o Cristiano Mantovanini. Diga o seu olá, Kiko. Fala galera, e aí vamos para mais um episódio fantástico, esse também não dá para perder não, mas não vou dar spoiler de novo. Ótimo, e o nosso convidado de hoje é o Gui Rangel. Seja bem-vindo, Gui. Opa, obrigado, gente, é um prazer estar aí com vocês, sempre legal estar com um grupo de gente interessante para sair mais inteligente depois dessas interações. Obrigado pelo convite. Vamos lá, e o Gui fala de um assunto que realmente é muito interessante. Quem quer prever as coisas do futuro aí, esse é o homem, Gui Rangel. Conta um pouco da sua trajetória, da sua formação, como que você chegou nesse tópico de trabalhar com o futuro. Olha, gente, dá para falar só para contar minha história, precisava de uma minissérie da Netflix de 8 capítulos pelo menos, mas vou contar um pouquinho para vocês. Primeiro, o que eu faço é que eu sou um futurista, e eu tenho até aquele discurso ensaiado para explicar o que eu faço no dia a dia. O que eu faço é explorar, mapear e decodificar os sinais ainda fracos e as tendências emergentes no mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e de tudo que diz respeito ao ser humano, para saber como a vida das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo vão ser afetadas. O objetivo inicial é ajudá-las a se preparar para esses futuros possíveis, torná-las à prova de futuro. Mas mais do que isso, esse é meu grande barato, minha grande paixão, é ajudá-las a criar, desenhar os futuros desejáveis, aquilo que a gente quer que aconteça. E a partir daí, criar as ações que vão transformar essas visões em realidade. Porque tem uma frase de um grande cientista da computação, o Alan Kay, que diz o seguinte: é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. Porque se eu conseguisse prevê-lo exatamente, eu não estaria fazendo esse podcast aqui do Alto da Lapa, estaria numa ilha na Polinésia Francesa tomando uma bebida com um canudinho e um guarda-chuvinha. Bom, mas para chegar aqui rapidamente, contar um pouco da minha história, eu trabalhei muito tempo em propaganda e nesse processo eu me mudei para o Oriente Médio, onde eu achei que ia ficar algumas semanas para poder contar para os amigos, acabei ficando uns 11 anos. E foi maravilhoso, porque foi um momento de grandes transformações. Eu trabalhei em Dubai, em várias empresas, e tive a oportunidade de ser gestor, de ser líder de equipes multinacionais, multiétnicas, multiculturais, muito interessante. E o que eu percebi nesse processo, acho que foi um dos meus grandes aprendizados, é aquilo que eu descobri, que o que nos faz semelhantes é muito mais forte do que aquilo que nos faz diferentes. Voltando para o Brasil, eu comecei a trabalhar nesse ecossistema de inovação, fundei uma fintech, uma startup na área financeira, e comecei a migrar para essa área de estudos futuros, que é uma das minhas grandes paixões. E abracei com força essa área, criando nesse processo um framework de observação, de visualização do futuro baseado em ficção científica. Mas por que a ficção científica? Qual que é essa história da ficção científica? Porque, indo além das ferramentas tradicionais de olhar para o futuro, que eu considerava muito frias, na verdade, a gente traz a ficção científica para poder olhar para essas possibilidades emergentes, para criar cenários, assim como as ferramentas de visualização de futuro, mas o que a ficção científica faz, que ajuda a gente a se conectar com o futuro, é que a partir dessas possibilidades ela cria narrativas focadas na experiência humana. E a partir daí a gente consegue se conectar, se empatizar cada vez mais com essas possibilidades emergentes, ao invés de imaginar de uma forma distante. Então esse é meu trabalho hoje e essa é a minha grande paixão. Excelente, Gui. É realmente uma história fabulosa, né? 11 anos no Oriente Médio, um monte de experiências legais. Como que você vê o mercado hoje? O mercado está preparado para essas tendências de futuro? Olha, a gente tem um grande desafio, Roger, que é o seguinte: eu gosto de me posicionar como um futurista pragmático, tá? Porque a tendência a olhar para o futuro é idealizar demais essa realidade emergente. A gente tende a olhar de duas maneiras básicas. Uma de uma maneira utópica, que é pensar que tudo vai ser maravilhoso, um futuro de abundância, de problemas resolvidos, de empoderamento, melhora da qualidade de vida, tudo maravilhoso. Isso é utópico. Do outro lado, o lado oposto, tem pessoas que eu gosto de olhar para o futuro de uma maneira distópica, onde tudo vai dar errado.
com o colapso das instituições sociais, vamos pegar o ambiente, o meio ambiente vai entrar em colapso também, vai acabar as liberdades individuais. A ficção científica adora esse tipo de cenário porque é muito melhor para o herói viver nessa balbúrdia toda para poder vencer esses desafios. Eu gosto de imaginar o futuro pensando da seguinte maneira, que ele tem elementos utópicos e distópicos, ele é um misto dos dois, é o que eu chamo de mixtopia. E para o pessoal entender como é essa realidade, o que está para acontecer, eu criei um tema para ninguém esquecer, que é os 50 tons do futuro. E ninguém esquece, falou 50 tons, todo mundo sabe. Ah, legal, 50 tons, o Gui falou aquilo. Mas é só a porta de entrada para poder entender qual que é o desafio que a gente tem como indivíduos e organizações. Porque o futuro não se materializa de maneira homogênea. Quando a gente olha para o futuro, ele vai ter muitas caras. Eu falei futuro para vocês, imagino que na sua cabeça pintou imagens como máquinas que pensam, carros voadores, veículos autônomos, engenharia genética, viagens espaciais, supercomputadores. Isso é um extremo dos 50 tons do futuro, tá num extremo lá. É o futuro do Vale do Silício, da China. Agora imagina que para uma boa parte da população, no outro extremo dos 50 tons do futuro, o futuro é ter saneamento básico. Olha que loucura. E todas essas visões, elas coexistem. A única coisa que podemos dizer sobre o futuro é que ele é um lugar cronologicamente à frente do nosso tempo presente, porque ele vai ter muitas caras. E ao olhar dessa forma ativa, a gente tem que perceber que os nossos desafios são diferenciados. Cada organização, cada pessoa, cada nação, ela tem desafios diferentes. E parte do meu trabalho é abraçar esse tipo de visão múltipla e ajudar a encontrar um caminho único para cada grupo de pessoas. Sensacional, Guilherme Rangel, Gui Rangel, né? Eu achei muito interessante, cara, que você falou. Primeiramente, obrigado por você estar aqui com a gente, tá? É um prazer tê-lo aqui como o nosso convidado, uma honra, né? Você falou no começo lá a questão de ajudar as pessoas a se prepararem para o futuro. E aí deu uma aula pra gente com essa visão futurista, né? Muito bacana isso, e no sentido de que as pessoas precisam também ter esse entusiasmo, né? E nós trabalhamos na área de treinamento e nós pensamos muito parecido com você. A gente entende que todo mundo pode despertar a sua melhor versão. E a grande dificuldade que a gente encontra é as pessoas acreditarem nisso. Muitas vezes nós acreditamos mais nelas do que elas mesmas. Então, mediante esse cenário que a gente vive, e é legal que você tem toda uma experiência em outros lugares do mundo, como é que você enxerga esse posicionamento, essa percepção das pessoas quanto ao futuro? Porque a gente falava muito lá atrás de olha, a gente tem que se planejar para 5 anos lá na frente, o que você quer ser lá na frente? E aí a gente veio a pandemia e deu esse problemão para a gente, que tudo aquilo que a gente planejou foi por água abaixo. E algumas pessoas, elas dizem, a gente tem que viver um dia de cada vez. E eu acho que essas são as mais difíceis para nós, né? São aquelas que acham que tem que viver um dia de cada vez, amanhã a Deus dará. Qual para você é a maior dificuldade, Gui? Fala pra gente. André, excelente essa pergunta, porque ela leva para um caminho que eu gosto muito de endereçar. É o seguinte, a gente tem um problema muito grande para olhar para o futuro de maneira ativa. Eu lembro que, quando eu trabalhava em empresa, vocês também devem ter tido essa experiência. Tinha uma época que você fazia planejamento de 5 anos, gastava energia pra caramba, e, nossa, às vezes até dava certo. Funcionou, legal, fazia e funcionava. Hoje não dá mais. Você tem que estar sentindo o pulso das transformações de maneira cada vez mais constante, cada vez mais agente protagonista. Mas tem um problema, só eu vou explicar uma das grandes barreiras, dos grandes desafios. Tem uma pesquisa de 2007, feita pelos Estados Unidos, eu até lembro o nome dos pesquisadores, tá? Al Erzner, Hirschfield e Brian Knudsen. Lembrar o nome dos caras, já me sinto orgulhoso, só de começar assim. Mas qual foi a pesquisa? Para entender como é que o cérebro humano tem uma dificuldade enorme de se conectar com o futuro. Eles pegavam voluntários e colocavam dentro de uma câmara de ressonância magnética para ver como o cérebro funcionava em determinadas situações. A primeira coisa que eles pediam para os voluntários fazerem quando estavam dentro da câmara era pensar neles mesmos. E o que acontecia, que aparecia lá no monitor que eles estavam monitorando, é que uma parte do cérebro que faz parte do córtex pré-frontal era ativada. Perfeito. Na sequência, eles pediam para os voluntários pensarem em alguém próximo. Esposa, marido, filho, filha, parente e tal.
O que acontecia é que aquela área inicial ela começava a ser desativada e uma outra área do cérebro começava a ser ativada. Perfeito. Aí vem a terceira fase do estudo. Eles pediam para que as pessoas pensassem em alguém distante. E para ajudar vocês a se colocarem nessa situação, tenta imaginar, por exemplo, um trabalhador de uma fábrica da Nike na Indonésia. Perfeito. Você imagina o cara preparando aquele tênis que um dia vai ser vendido na Centauro, aqui em São Paulo. Joia. Quando a gente imagina esse cara, ele é uma outra área completamente diferente do cérebro que é ativada. Perfeito. Aí vem a grande virada desse estudo. No final, eles pediam para que as pessoas pensassem nelas mesmas no futuro, daqui a 5, 10, 20 anos. Sabe o que acontecia? A área do cérebro que era ativada é a mesma que é ativada quando a gente pensa numa pessoa distante. Olha que loucura. Claro que isso não explica completamente a maneira que o nosso cérebro funciona, mas dá um indicativo muito grande. E isso é uma das grandes razões, essa construção neural, que a gente tem tanta dificuldade, segundo os pesquisadores, de pensar a longo prazo, começar uma dieta, começar uma academia, fazer medicina preventiva, economizar dinheiro. A gente não se conecta com a pessoa que vai se beneficiar das nossas ações presentes. Então você já vê, o nosso cérebro ele já é desenhado para pensar no agora, ele já é construído dessa maneira. A gente vive uma sociedade onde se preza o imediato. Quando a gente fala de KPIs ou OKRs, é tudo imediato, esse mês, esse ano, tudo, você não consegue pensar a longo prazo. Então a gente é forçado ainda mais a seguir esses modelos de forma cada vez mais intensa. Só que o ponto é que a gente não se prepara para um mundo onde as transformações estão acontecendo cada vez mais rápido, porque a gente está olhando no agora, está olhando para a planilha de Excel, tem que sair agora, responder o e-mail, tem que checar a mensagem no WhatsApp, tem os 1000 memes, tem as séries da Netflix que tem que assistir agora, que está todo mundo assistindo. Então a gente vive demais o agora e não consegue criar uma jornada disruptiva que enderece essa nossa realidade que está se transformando cada vez mais rápido. Então a gente tem que trabalhar muito nessa maneira de quebrar esses paradigmas e ajudar as pessoas a se conectarem com essa visualização de futuro, sabendo que elas vão habitar a realidade que estão construindo. Se elas não pegarem e forem agentes nesse processo, essa realidade muito provavelmente não vai servir às suas necessidades, suas ambições, seus desejos. Então a gente tem que trabalhar muito, e é um desafio enorme que está na frente da gente. Não, e isso faz total sentido, Gui, porque eu vou falar de mim, né? Quando lá atrás eu fiz o meu planejamento de carreira, quando eu decidi o que eu queria, né, ser e onde eu queria estar, o mundo, do ponto inicial lá, quando eu defini, não era muito diferente do quando eu cheguei no dia da implantação, vamos dizer assim, né? Olha, consegui chegar ao resultado que eu queria. Só que hoje isso mudou bastante, porque assim como você falou, as coisas estão muito rápidas. E a gente vê muito nas empresas, a gente ouve muito nas empresas, né, muitos líderes falando, olha, a gente tem que preparar os colaboradores com competências que a gente nem sabe ainda quais são. E no Vale do Silício se discutiu muito isso, né? Quais serão as competências que nós vamos ter lá na frente, e a gente tem que capacitar essas pessoas para essas competências que a gente nem sabe. Então, eu entendo e eu percebo isso muito nas pessoas das empresas, que muitas delas acabam não se entusiasmando tanto justamente por isso. O que eu tenho que fazer? Elas ficam perdidas. E tudo isso que você falou, cara, faz total sentido, porque as pessoas realmente elas não conseguem exatamente se enxergar lá na frente, né? E eu acho que esse realmente é o nosso maior desafio. É um desafio enorme. Acho que eu vi uma pesquisa da Gartner dizendo que a cada 2 anos, 19% das nossas competências ficam desatualizadas. Então imagina, cada vez mais se transformando. Então o que a gente tem que fazer, mais do que treinar as pessoas em competências e a treinar habilidades novas, é torná-las à prova de futuro, serem capazes de se reinventar cada vez mais rápido. Mas qual que é o nosso desafio? Vocês usaram uma palavra bastante interessante aí, e a gente vai chegar nela. O ponto é que a maneira que nós construímos nosso conhecimento, nós nos preparamos para o mundo, ainda está associada à segunda revolução industrial. O nosso modo, a nossa educação, ela é uma dádiva, é uma maldição da revolução industrial, onde você precisava preparar pessoas como peças para serem absorvidas por esse maquinário que era a nova economia que estava surgindo.
Então, você vê, é um modelo prussiano, austríaco, que surgiu no final do século XIX, onde você colocava as pessoas dentro de linhas de montagem, onde você ia adicionando mais e mais conhecimento, e no final elas estavam prontas para serem inseridas na economia. E em português, é ainda mais interessante, quando a gente termina esse processo, termina, entre aspas, tá? Tem uma palavra que é fundamental que vocês usaram. Eu terminei meu curso técnico, terminei a minha faculdade, aí qual que é a palavra? Eu me formei, eu me formo. Ou seja, olha o poder dessa palavra. Significa que eu tomei forma, que eu sou um produto final. Eu me formei advogado, me formei engenheiro, me formei administrador de empresas, me formei psicólogo, ou seja, eu tomei forma, como se eu fosse um produto final. E nessa economia, nessa realidade em constante mudança e mudanças cada vez mais aceleradas, você não pode se formar mais. Você tem que ser um ente, uma entidade em constante transformação para se adequar ao momento presente e se preparar para o momento futuro. Então, a gente tem essa ideia, aí vem aquela ideia que vocês devem trabalhar muito, que é do lifelong learning. A ideia de que você nunca é um produto final, você está com o aprendizado que dura a vida inteira. Mas eu falo, mais do que isso, o lifelong learning é uma jornada que não tem destino, ela não tem propósito. Ela simplesmente fala, você tem que ficar aprendendo, meu amigo. Então eu falo que mais do que o lifelong learning, a gente tem que buscar o lifelong relevance, que é a relevância que dura a vida inteira. Então esse lifelong learning tem que ter um objetivo, de eu conseguir gerar valor, não só para a sociedade, mas para mim mesmo. Então, quando a gente consegue colocar dentro desse contexto uma razão de ser, a gente consegue engajar as pessoas muito mais nesse processo de transformação cada vez mais acelerado. E pensa assim, como a gente falou, a gente conseguia prever no passado, era tudo muito linear, eu sabia que ia acontecer, como seria a minha carreira. Quando eu me formava, eu sabia quais eram os processos. De repente, as mudanças começam a chegar, e nem estamos falando da pandemia, né, gente? Estamos falando de tecnologias exponenciais, mudanças de mindset cada vez mais aceleradas. E as tecnologias exponenciais, eles não só aparecem cada vez mais rápido, segundo estudos do Ray Kurzweil, que é um dos grandes estudiosos dessa área de inovação, hoje é head da área de inovação do Google, elas não só aparecem com muito mais frequência, mais rápido, mas elas são adotadas de forma cada vez mais acelerada. Então, cada vez mais a nossa realidade vai se transformar de formas completamente surpreendentes. Calcula-se que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças para a humanidade que os últimos 300 anos de história. Então a gente tem que se preparar para estar em constante transformação, para nunca perder essa relevância que é fundamental na nossa presença aqui material nesse planeta. Beleza, cara, concordo 100% com o que você falou quanto à questão do vínculo com a Revolução Industrial, né, da forma. E aí tem uma boa notícia. Inclusive, eu mandei para o grupo, aqui para o nosso grupo, uma empresa aqui no Brasil, ela eliminou, né, a avaliação de desempenho, considerando que, como as pessoas não são iguais, eu não posso medi-las pela mesma régua que a empresa determinou como um padrão. Achei sensacional. Eu acho que esse tipo de rompimento com os paradigmas tradicionais, ele é fundamental. A gente tem que questionar tudo. Acho que muitas vezes as razões iniciais que levaram à criação de todos os sistemas de gestão, de avaliação, elas já não existem. Talvez elas nem fossem eficientes o suficiente quando foram criadas, mas hoje, nessa nossa realidade, a gente tem que pensar o que faz sentido. E como você entende que os seres humanos têm formas, mentalidades, ambições diferentes, por que tratá-los da mesma maneira? Por que a gente não consegue usar o nosso conhecimento para trabalhar em função de engajar cada vez mais as pessoas de uma forma mais profunda, mais customizada, mais personalizada, para poder não só satisfazer as necessidades do seu colaborador, mas também beneficiar a sua organização no processo. Grande Gui Rangel, prazer enorme estar aqui, aproveitando do seu conhecimento, né, cara? Muita reflexão está sendo gerada na gente. E você falando, eu fiquei pensando uma coisa assim, as pessoas têm medo de pensar no futuro, certo? Como você disse, elas pensam como uma coisa muito distante, 5 anos é muito tempo. E hoje a gente vive um mundo de imediatismo. Quando você conversa com um colaborador de uma empresa dessa geração mais jovem, cara, daqui 2 anos, eles não querem mais estar nem na mesma empresa. Imagina daqui 5, eles nem imaginam onde eles vão estar. Então assim, eles são movidos a desafios externos.
desafios vêm de fora. Eles esperam esses desafios chegarem, se não chegarem, eles vão mudando até que os desafios cheguem. E aí, como que a gente pode fazer para essas pessoas pararem e começarem a planejar, sim, a sua vida? Ó, eu vou comprar uma casa daqui 5 anos. No Brasil, principalmente, a gente não tem essa mentalidade, né? A gente compra um bem por quanto a gente pode pagar e não por quanto ele vale, porque a gente quer hoje. Então, como trabalhar essa mentalidade, quebrar realmente esse paradigma, como você falou agora há pouco, para que as pessoas comecem a planejar mais e agir menos por impulso? Olha, Cristiano, é muito interessante isso que você falou, que quando eu voltei pro Brasil, fiquei 11 anos fora. Então eu estava trabalhando com uma fintech, com uma empresa da área de tecnologia financeira. E a gente pegava e ajudava as pessoas a reduzir suas dívidas. Então o que eu fazia? O propósito da minha plataforma era conectar pessoas com dívidas com as instituições financeiras que poderiam oferecer melhores condições de pagamento, para economizar. Então, voltei para o Brasil, então tudo que era Brasil, para mim, saltava aos olhos e aos ouvidos. E eu andava muito de Uber na época. E eu percebi muito isso que você falou, como se constrói a realidade do brasileiro. Eu andava de Uber, ficava ouvindo rádio, conversando com o pessoal, e parece que todo tipo de anúncio, todo tipo de mensagem publicitária terminava com a frase, cabe no seu bolso. Assim, tudo cabia no seu bolso. Essa aqui, um carro, prestações cabe no seu bolso. Curso de inglês cabe no seu bolso. Uma geladeira cabe no seu bolso. Ou seja, o cabe no seu bolso, essa ideia de dane-se quanto você vai pagar, você vai poder ter seu bem agora. Você vai poder viver essa experiência agora. Então não é só a cabeça das pessoas que está ligada nesse imediatismo. Essa construção da nossa sociedade de consumo presente, ela está ligada na recompensa imediata. Você posta uma coisa no Instagram, você quer ver imediatamente que aparece aquela bolinha vermelha que alguém deu uma curtida. Facebook é a mesma coisa. Tudo. Você pega, sai a série, legal, você já quer ver agora, para tudo. Sai uma série nova, você para, você tem 50 séries para assistir, você vê a série que saiu agora. Tudo é construído para que a gente viva o momento presente e não consiga se conectar com o futuro. Então hoje, quando a gente pensa, está empesteando toda a nossa sociedade, eu tive que pegar e retreinar ler livros. Sério, que eu não conseguia mais ter foco. Ele está tanto assim, você é tão bombardeado de informação. É WhatsApp, 20 mensagens a cada minuto. Depois você lê um artigozinho, depois pinta outra coisa, é um vídeo que compartilham. Que o seu cérebro ele fica buscando essas recompensas imediatas e tudo aquilo que acontece a longo prazo vira um grande desafio. Então a gente tem que pegar e retreinar. Eu tive que retreinar o meu cérebro para poder sentar e ler um livro. Eu não estava conseguindo mais ler livro, sabe? Sentar, ficar horas ali, que é algo que demanda um comprometimento, uma energia que está totalmente contrária ao que as plataformas que definem nosso comportamento hoje estão buscando, que é essa ideia da recompensa imediata. Então a gente tem que fazer, como líderes, como gestores, a gente tem que começar a trabalhar as pessoas a olharem para essa jornada de uma forma mais rica, mais holística. E para poder perceber que eu gosto de dizer uma frase que é fundamental para essa construção de jornada, que é o seguinte: conhecimento é poder. Autoconhecimento é um superpoder. Então, o que a gente tem que fazer dentro desse processo é que as pessoas conheçam as suas virtudes e limitações, e uma delas é não ser capaz de olhar a longo prazo. Entender como essa mudança de olhar, ela pode beneficiá-las. Mas aí você tem que fazer um trabalho de treinamento constante, você tem que pegar, quebrar modelos mentais, ajudar a pessoa a se conhecer para poder gerar os insumos que vão gerar uma transformação que seja duradoura. Porque não é com um cursozinho, com um vídeo que você vai gerar uma transformação, mas sim com um trabalho constante, conectando as pessoas até que isso vire parte do seu repertório. Porque a nossa tendência sempre é você ter um pico de transformação e voltar para aquele momento da recompensa imediata, da satisfação agora, que é a grande realidade em que a gente vive. Perfeito. Perfeita essa fala. E é isso mesmo, a gente é treinado para isso, né? A gente é treinado com metas curtas. Então, você vai estudar para a prova dessa semana, você vai estudar para a prova de amanhã, você tirou nota da prova de amanhã, aí você começa a pensar na outra prova. Então,
A escola foi construída na Revolução Industrial, né? Então a gente tem horário para entrar, horário para sair, tem que pedir para ir no banheiro, tem que cumprir milhões de regras ali que a gente não pode pensar. A gente não pode ser humano, a gente simplesmente tem que absorver e aceitar tudo que estão mandando pra gente. E aí a gente chega no mercado de trabalho, a gente vai construir uma família e a gente pensa sempre no hoje. A gente não olha para amanhã. Vamos pensar assim, dois jovens na balada. Pô, o cara olha a mulher ali, a mulher olha o cara e fala assim, porra, eu quero essa pessoa por hoje. Ah, mas e aí, você não vai casar, ter filhos? Não, Deus me livre, isso aí eu vou pensar daqui 10 anos. Não, você está construindo. Daqui 10 anos, você pode não ter a mesma vitalidade que você tem hoje. Você pode ser outra pessoa buscando outras coisas e você precisa de uma vida mais estável, que uma família te dá. Então, a gente realmente vive o imediatismo. Então, tem que começar a mudar a cabeça das pessoas. Em consultoria eu vejo bastante o pessoal falando, tô 2 anos já nesse cargo e não vejo perspectiva nenhuma. Aí eu falo assim, mas o que você fez nesses 2 anos? Você estudou? Você aprimorou seus conhecimentos? Você buscou crescer na empresa? Não, eu executei meu trabalho com excelência. Beleza, mas hoje, 2 anos depois, você não está preparado para assumir o próximo cargo. Porque você só viveu o dia de hoje. Você só viveu a atualidade. Então vamos trabalhar essas empresas, né, para que elas façam com que os colaboradores olhem para frente. Que os colaboradores vejam que as oportunidades dependem deles mesmos. Eles podem cavar essas oportunidades e não esperar com que a empresa traga, né? Exato, não, esse é o ponto. É fundamental você ser esse protagonista na criação dessa jornada. O ponto para mim, e é fundamental, é que para a maior parte dessas pessoas que reclamam, mas eu não cheguei lá, elas não têm uma visão de futuro. Por isso que eu falo, a minha grande ambição, meu grande desejo é que um dia eu seja redundante. Ninguém precisa de mim. As pessoas sejam apaixonadas por olhar pelo futuro e trazer essa informação para o momento presente para ajudar na construção da sua jornada. Mas o fato é que poucas pessoas realmente se conectam com essa realidade, com essa possibilidade. O pessoal vive o agora, vai tomando decisões pontuais, vai fazendo o seu trabalho e depois de 2 anos, quando algo maravilhoso não acontece, elas falam, mas não era isso que eu queria. Mas você pergunta para ela, o que você queria exatamente que acontecesse? Qual que era seu futuro desejável? E a partir daí, as suas ações, elas têm que levar você em direção a essa jornada, em direção a esse destino. Esse é o ponto. A maior parte das pessoas, elas nem entendem por que elas fazem o que elas fazem. Lembra aquela história famosa lá do Simon Sinek, do Golden Circle, lá, o Círculo Dourado? Eu acho maravilhoso, é um conceito super simples. Comece com o porquê, depois como e o quê. Legal, comece por que você faz, porque ele usa como exemplo a Apple. A Apple, por que ela começa com o começo, não é que ela faz celulares maravilhosos, produtos lindos, ela fala por quê? Eles acreditam que o ser humano ele tenha o direito assim, de se expressar de maneira livre. Essa é uma aproximação, legal, acho que então eles vão criar como eles fazem? Fazemos produtos que vão pegar e libertar essa capacidade criativa das pessoas, vão ser cada vez mais maravilhosos. E o que eles fazem? Fazemos esse computador, fazemos esse celular. Quer comprar? Perfeito. A maior parte das pessoas, elas vão para o trabalho todo dia, elas não sabem qual que é a razão delas de fazer o trabalho, não sabem qual que é a razão da empresa delas. Elas têm que perguntar. Aí entender se esses 2 pontos estão conectados. E se você fala, sim, bacana, essa empresa ela representa algo que faz sentido para mim, ótimo, perfeito. Então, qual que é a minha ambição nessa jornada? Você pode querer, eu quero ser um gestor, eu quero ser um diretor, quero mandar, legal. Não, eu quero ter uma carreira em Y, não, eu quero ser um técnico ótimo, não quero mandar em ninguém, quero sentar lá e fazer meu trabalho, perfeito. Mas onde você quer chegar? E a partir do momento que você define esse ponto, que pode mudar no decorrer da sua vida, não é fixo. Tá? Você tem que pegar e colocar energia nas ações, nas transformações que vão levar você a esse destino. Porque senão, no final, você vai chegar em algum lugar e muito provavelmente esse lugar não vai ser aquele lugar que você gostaria. Mas você vai perguntar, mas o que você gostaria exatamente? Não sei, mas não era isso.
Não pode acontecer. A gente tem que estar constantemente criando essa visão para trazer para o nosso repertório, trazer para a nossa jornada, porque senão estaremos jogando nossa energia fora. E o tempo, gente, apesar de previsões dizendo que a gente vai ampliar a duração da nossa vida, não só a duração, mas também a duração da nossa saúde, fala-se da geração dos millennials aí que vão viver até os 150 anos. Então, comece a tomar conta da sua carreira o mais rápido possível, que você vai viver pra caramba. E vai ser muito pior você passar 80 anos reclamando do que 80 anos vivendo uma vida extraordinária, tá? Muito bacana isso, Gui. São coisas que a gente tem visto no mercado, né? Porque quando a gente vai dar treinamento e a grande maioria da empresa são os mais antigos, eles têm uma dificuldade imensa de se adaptar às novas tecnologias, às coisas mais atuais. E os jovens, né, em contrapartida, querem muito mais rápido, né, com 6 meses de empresa, querem um cargo já efetivo na empresa que dê uma estabilidade para eles. Na tua visão, onde é mais difícil de trabalhar e implementar esse assunto de futuro, né? Com o mais jovem, que quer tudo muito rápido, ou com o mais antigo, que está naquela zona de conforto, estacionada e fica reticente a essas mudanças? Olha, com certeza com as gerações mais maduras, Roger, com certeza, porque a gente vai pegando, vai treinando e vai criando amarras que previnem a nossa transformação. Então hoje tem um movimento enorme combatendo essa criação de modelos mentais que não servem às nossas necessidades, que é essa ideia dos perennials, né? Você pegar o etarismo, você fala o que cada pessoa tem que fazer em cada idade. Então a gente acaba construindo uma visão que transforma o nosso comportamento. E nada está ligado a... Claro, a parte fisiológica ela tem um papel, mas o fato é que esses modelos mentais são construídos de forma psicológica. Você vai dizendo que a cada idade você tem que fazer algo, você tem que se comportar dessa maneira, você tem que fazer tal coisa. A partir de um certo momento você para de aprender, porque ninguém espera que você vá aprender novas habilidades, vai se reinventar. Então, o grande desafio é você romper com esses modelos mentais. E essa ideia de você transformar as pessoas em ageless, ou seja, sem idade. Você não vai ser mais definido pela sua idade cronológica, mas pela sua cabeça. Então, aos 70 anos, você pode ser jovem. O meu pai tem 77 anos e ele dá aula na Unicamp. Eu estava dou aula com ele nessa área de gestão de pessoas e liderança. E é assim, eu recebo um texto da Harvard Business Review e mando para ele, de repente ele muda o curso, o cara se reinventa, sabe? Ele reinventa o corpo de conhecimento. Dei para ele outro dia o livro do Reed Hastings, lá, a Regra Não Ter Regras, sobre o modo de gestão da Netflix, que é super iconoclasta, rompe com todos os paradigmas, né, Cristiano? Quebra com tudo. Tem grandes exemplos do que você pode fazer. Ele já incorporou. Então, ele é um cara ageless. Ele não está preso àquele modelo mental que ele construiu no decorrer de 50 e tantos anos. E é possível isso. É algo que você tem que treinar, porque a gente é direcionado para ficar cada vez mais acomodado. Então, por isso que eu falo que é um grande desafio para essa faixa etária. E você tem que começar a treinar isso para poder fazer com que seus neurônios peguem no tranco. Porque você vê que tem grandes exemplos. Clint Eastwood, o cineasta, está com quase 90 anos produzindo um filme por ano. Filmes assim super ousados, diferenciados. Outro dia eu vi uma notícia do Boris Kazoy, o jornalista, está com 80 anos, entrou na faculdade veterinária. Então, o que nos previne de nos reinventarmos? E tem aquela ilusão também de que as pessoas deixam de ser ousadas a partir de uma certa faixa etária. Eu vi um gráfico dizendo que as startups de maior sucesso, elas são fundadas por pessoas por volta de 45 anos. E a partir daí, de 50 anos, elas têm uma taxa de sucesso muito mais alta do que as startups criadas por jovens. O ponto é, se a gente mudar esse repertório, eu tenho certeza que as pessoas que juntam a experiência com o seu talento dentro desse ambiente cada vez mais ousado podem ser cada vez mais bem-sucedidas. Mas você não está acostumado a associar, iniciar um negócio, se transformar a uma faixa etária mais alta. Então você tem que começar a trabalhar por aí. Não quer dizer que do outro lado, quando a gente fala dos jovens, não é fácil fazer. Mas eu acredito que a sociedade, esse treinamento assim, consciente e inconsciente de que a gente tem que seguir certos modelos comportamentais, ele é muito
forte no decorrer do tempo. Quebrar com esses paradigmas é fundamental. Eu acredito que para as organizações futuras que precisam da diversidade para poder entregar cada vez mais valor, ter pessoas maduras interagindo dentro desse sistema vai ser cada vez mais importante, que não só é fundamental do ponto de vista de geração de ideias, de criatividade, solução de problemas, mas entender esse grupo vai ser cada vez mais fundamental numa economia onde eles vão ser cada vez mais relevantes e que hoje eles estão esquecidos. Então tem um trabalho enorme e interessantíssimo para fazer nessa área. Cara, isso é excelente, Gui, porque a gente pensa mais ou menos dessa maneira, né? É encontrar um cara com conhecimento de tempo, de casa ou de profissão, com essa vontade, com essa garra que o jovem tem, né? Você querer fazer algo, não existe idade para você começar nada do zero. Eu tenho que começar, eu tinha um emprego, fui mandado embora, e agora, o que eu faço? Não, eu vou usar a minha experiência e vou ter a mesma vontade de um cara novo para vencer na vida, né? E agora uma curiosidade, você foi para Dubai, você estava previsto para ficar alguns meses e ficou 11 anos. Você já tinha essa mentalidade, essa visão de futuro? Ou o que você imaginava? Eu vou para lá, como é que eu estarei daqui 5, 10 anos, né? Como que surgiu essa vontade de ficar lá por 11 anos? Olha, eu precisava, na época, eu estava trabalhando com meu pai, eu trabalhava antes numa agência de propaganda, e aí eu estava cansado do modelo, tá? E fui trabalhar com meu pai, ele trabalha como consultor nessa área de treinamento, né, de skills gerenciais, era muito bacana, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Aí surgiu essa oportunidade de ir para o exterior, eu queria muito sair da caixa, tanto que eu não tentei para os Estados Unidos ou para a Europa, surgiu uma oportunidade de ir para o Oriente Médio em 2005, para Dubai, numa época que ninguém ouviu falar, achava que você estava mudando para Bagdá em guerra. Falei, cara, o que é Dubai? Não tem nada a ver com o Dubai de hoje, né? Já tinha muito, mas a gente não sabia. Esse que é o ponto, não tinha conhecimento. Você está indo para o Oriente Médio, o pessoal achava que o Oriente Médio também era um lugar homogêneo, onde eram bombas para todos os lugares. Então, o ponto é, você chegava lá, tinha uma qualidade de vida muito boa, oportunidades extraordinárias, e mais do que isso, o meu objetivo principal era de sair da caixa completamente. Não é sair na caixa, dar uma bica na caixa, sabe? Reinventar, sair da zona de conforto. Queria pegar, me reinventar, ser colocado numa situação desafiadora, do ponto de vista profissional, humano, em todos os aspectos. E foi isso. Aí o ponto é, você começa a se envolver, e como o ambiente estava se transformando de uma forma muito acelerada, a minha sensação de ter ficado 11 anos lá foi de ter morado em uns 10 lugares diferentes, porque Dubai ia se transformando cada vez mais rápido. O ritmo das transformações era ridículo. Eu falo, quando eu cheguei lá, tem uma história engraçada, que na época não tinha aqueles computadores de bordo no Brasil, era muito raro ter. Aí eu tinha um amigo que trabalhava comigo, um diretor da agência que eu trabalhava, que tinha uma BMW com um daqueles computadores de bordo que davam os caminhos. E tinha uma voz sexy, inglesa, que dizia, vire à direita, vire à esquerda, eu achava o máximo aquilo. Se você seguisse as direções que o computador dava, você batia num prédio, porque os caras mudavam tão rápido que os caras não conseguiam atualizar os mapas numa velocidade suficiente. Aquele lugar que era uma rua, aí tinham 4 prédios que estavam sendo construídos na semana seguinte. Era isso. Então a tendência era estar mudando muito rápido. Aí veio a crise de 2008 para 2009, foi uma desgraça completa, assim, parou a economia total, foi mais um desafio. Aí você sobrevive e volta com tudo. Então eu tive muitas experiências assim, ricas, e as pessoas vão mudando. Como eu falei, essa história de equipes multiétnicas, multiculturais, multireligiosas com as quais eu lidava, num dia normal de trabalho eu lidava com pessoas de 11 países diferentes, de todos os tipos: Austrália, Nova Zelândia, Canadá, África do Sul, Líbano, Jordânia, Egito, Marrocos, Nepal, Paquistão. Sério, isso era extraordinário. Então você acaba criando assim, uma maneira de ver o mundo que é muito rica, muito maravilhosa. Isso foi, sério, extraordinário. E de repente você pisca os olhos e um dia se passaram 11 anos e era hora de pegar e fazer mais uma aventura, chutar a caixa de novo e recomeçar, fazendo um zag quando todo mundo queria fazer um zig para fora do Brasil, que foi em 2016, quando eu peguei, abracei de novo a Pindorama, a Terra Brasilis. Excelente,
E fantástico essa sua reflexão. O papo estava tão bom e o tempo já passou aí a milhão. Então a gente queria que você deixasse aí sua frase, sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo, uma maneira aí de fortalecer esse vínculo com o futuro, para que as pessoas realmente pensem em algo diferente, né? Pensem fora da caixa, sejam disruptivas e busquem aquilo que elas realmente almejam. Olha, tem muita coisa para falar. Tem uma frase, primeiro eu vou roubar uma frase, que a gente fala muito de tecnologia, o pessoal é muito apaixonado por tecnologia, e como eu falo de futuro, a tecnologia é sempre um ponto de entrada, mas o foco tem que ser sempre no ser humano. Fala-se muito em inteligência artificial, e eu digo para vocês, a inteligência artificial está chegando e vai substituir uma boa parte do trabalho do ser humano. O ponto fundamental é que tudo aquilo que é previsível, tudo aquilo que é repetitivo vai ser substituído pelas máquinas. Então, o que nós temos que trazer para a nossa realidade é que temos que nos tornar cada vez mais humanos. Esse é o valor que a gente tem que trazer para a realidade. Por isso, aqueles soft skills são tão fundamentais. Sabe, liderança, criatividade, capacidade de comunicação interpessoal, capacidade de tomada de decisões, diversidade, sabe, inteligência emocional, sabe, o aprendizado contínuo, o learning agility, né, aprendizado ágil, todos esses elementos se tornam cada vez mais fundamentais para construir pessoas que são resilientes nessa nova realidade. Mais do que resilientes, roubando aquela história na Nicholas Taleb, a gente tem que ser antifrágil cada vez mais. Aproveitar essas grandes pressões, diferente da resiliência, que é voltar para o seu estado original depois de uma pressão. O antifrágil, segundo o Taleb, é a ideia de você sentir essa pressão e depois você voltar maior, aprender, usar essa oportunidade para alavancar uma transformação. Então isso é fundamental. Mas tem um grande desafio. Hoje fala de tecnologia. Gente, tem uma frase do Tim Cook, que é o CEO da Apple, que diz o seguinte, olha, o cara da Apple diz isso. A tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer fazer nada. Então o ponto é, nós temos que ser os agentes transformadores dessa realidade. E o ponto é o seguinte, para fechar esse pensamento, tem um problema que a gente vive hoje na sociedade, que a gente é bombardeado por informação, que é aquilo que eu chamo de síndrome da saciedade da informação. É a ideia de que se você é exposto à informação, você se sente satisfeito. Legal, eu vi a palestra do HSM, li o livro, li o artigo, aí bacana, e você volta para o seu momento presente, continua resolvendo a sua planilha de Excel, entregando seus KPIs, seus OKRs, né? Legal, volta. Então o ponto, gente, é que informação que não gera transformação é apenas entretenimento. Então o grande pensamento que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que parar de ser observadores desse futuro que está chegando, temos que nos tornar agentes, protagonistas na criação da realidade em que vamos viver. Porque quem cria essa realidade não corre o risco de ficar obsoleto. E para fechar, não vou usar uma frase minha, vou roubar uma frase. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, roubar uma frase de um cara extraordinário, grande maluco, beleza, Raul Seixas. Então, se você puder dar uma recomendação para vocês, eu diria o seguinte, é que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Excelente, muito bacana. E quem quiser entrar em contato com o Gui, te contratar para palestra, saber um pouco mais do seu trabalho, por favor, passe seus contatos. Opa, me procura no LinkedIn, Gui Rangel, entre em contato comigo. Qualquer coisa também, vai no Instagram, eu sempre posto o que está acontecendo ultimamente, o underscore, né, aquela linha embaixo, Gui Rangel também, underscore, conectem-se e, poxa, conectando comigo, vai ser um prazer continuar conversas como essas, são sempre muito ricas, ou também se precisar de palestra, algum workshop de visualização de futuro, é só entrar em contato comigo que a gente constrói uma jornada colaborativa muito extraordinária. Em nome do Despertar de Excelência, agradeço ao Gui Rangel pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook e o Despertar da Excelência no nosso canal do YouTube. Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!